O segredo do casamento. Vamos aqui pensar juntos. Ao ler o livro de Gênesis, logo ali no início, Deus cria o homem. E então Deus faz cair um sono sobre Adão e serra-lhe uma costela. E quando Adão desperta do sono, está junto a ele a mulher que foi tirada dele, extraída do varão. E então ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Certamente deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. São escrituras bastante divulgadas e conhecidas do público em geral. Mas vamos pensar. O que é mais importante no casamento? O que de fato é o sentido? O que de fato casa? Perceba, se o que me une a uma mulher é a atração física, é um encontro amoroso, logo quando eu envelhecer, quando eu não tiver mais a minha forma física, né? Quando eu não tiver mais essa vitalidade da juventude, né? Quando eu não puder mais ter as minhas relações, logo o casamento acaba. Então perceba você que não é o sexo, não é a procriação, embora isso faça parte. Então o casamento está em volta de muitos elementos, mas existe algo essencial, existe algo que é o que de fato une, e aparentemente é uma contradição. Quem separou a mulher do homem, separou entre aspas, né? Extraiu a mulher do homem, foi o mesmo Deus, o próprio Deus quem fez essa separação. E aparentemente uma contradição, é exatamente esse Deus que faz a união. Então ele separou e ele faz a união. Isso aparenta ser uma contradição, mas vamos entendendo. O que Deus fez não é uma separação, mas é uma extração para a multiplicação, porque a vida é sempre isso. A vida é esse processo de dentro para fora. A mulher eclode de dentro do homem. Então Deus retira, da mesma forma que o homem eclodiu de dentro de Deus. O homem veio de Deus, tomou forma humana. Ali na primeira criação, Deus não glorifica o homem, mas o veste dos elementos terrenos, e o homem então ele é feito nessa modelagem da terra, embora a sua essência fosse a imagem divina. No entanto, a imagem divina nessa primeira criação não estava expressa, estabelecida no homem. Havia apenas uma sombra, né? Um reflexo, não a exata imagem. A exata imagem de Deus é Cristo. E veja que aí a gente já entra em um outro ponto. Adão era uma figura daquele que havia de vir. Se Deus trouxesse o homem em glória, já o primeiro homem viesse em glória, não haveria o pecado e fatalmente não haveria a manifestação dos atributos de Deus, como ser um salvador, como a cura. Então, se o mal não tivesse entrado, não traria sentido às coisas, de modo que o próprio mal tem, de um certo modo, um papel. E então, em todas as coisas, Deus é beneficiado. Deus usa de tudo e de todos, e de ninguém é usado. Ele é soberano, então Deus consegue operar em todas as coisas, seja diretamente ou indiretamente. Mas voltando para esse ponto do casamento,
Então, a essência, o propósito maior é o próprio Deus. Você só pode estar unido com a aliança que o homem não pode separar se essa aliança e união for feita por ele mesmo. E como que você é unido a uma mulher? Como você, mulher, é unida a um homem? Através de Cristo. E Cristo é o Verbo. E isso envolve a fé, essa aliança com Deus, essa união com Deus. Vamos meditar na própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que a cabeça da mulher é o homem, e que a cabeça do homem é Cristo, e a cabeça de Cristo é Deus, a unidade de Deus. Deus é uma unidade. Não precisa cauterizarmos a ideia de colocar pessoas distintas, né? O homem, uma pessoa, a mulher, outra pessoa. De fato, são seres. De fato, o homem é uma pessoa, é um ser, a mulher é um ser. Mas a unidade traz essa ideia do um. Então, somos um. Deixará pai e mãe e uniciar a sua mulher. Essa palavra, ela, quando isso é dado, isso já traz esse elemento da procriação, da multiplicação, humanamente falando. Quando você se relaciona com uma mulher, você se torna um. E esse um resulta naturalmente em filhos, que representa exatamente o pai e a mãe. Então, um filho tem essa união, né? Essa mistura dos dois. Mas o propósito divino não é sexo. Então, o sexo já vai ter uma grande relação com o próprio fruto proibido. Não estou aqui afirmando que o pecado tenha sido o sexo, que a maçã tenha sido, de fato, Eva ter se relacionado com Adão, né? Ali, a serpente. Mas o que eu estou dizendo é que o sexo já está em volta disso. De modo que você vê, Jesus não veio por sexo. Você vê que Salmo 51, versículo 6, declara que eis que em iniquidade eu já fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, quando você ouve que o casamento é divino, e então você encontra pregadores tentando trazer uma visão espiritual do sexo, vamos com cautela. Perceba que na glorificação não há sexo, não haverá procriação, não haverá essa união carnal que temos aqui. Então, o sexo é uma coisa da terra, é uma coisa aqui de baixo. O propósito do sexo estava dentro dessa primeira criação. Agora, em Cristo não há sexo. Em Cristo nós temos uma união indissolúvel, porque não é uma união humana. Quando você é atraído por uma mulher, uma fêmea, essa paixão, essa união carnal, da mesma forma que ela é possível, ela também é possível de se dissolver. Agora, quando de fato você casa com Cristo, você se une àquela pessoa com Cristo, isso é indissolúvel, porque a pessoa não vai ser desfeita, não vai ser desfeita a união, uma vez que foi feita em Cristo. Da mesma forma que é impossível Cristo passar, será impossível essa união ser desfeita. Portanto, finalizo esse vídeo declarando que o casamento, na verdade, ele é Deus, né? Não há casamento fora de Deus. O casamento tem toda essa essência espiritual. E
cabe a nós sermos espirituais para reconhecer isso e entender que sem espiritualidade o relacionamento ele será finito. Já quando o Espírito Santo nos envolve, então isso é eterno. O casamento terreno é tão finito que o próprio sacerdote, faz parte da tradição religiosa, declarar até que a morte os separe. E então isso não está na Bíblia, isso é uma criação humana. A grande verdade é que o casamento, quando você entende dessa forma, então não há separação, porque não há sexo. A essência da união não é o sexo, mas a essência da união é a palavra. E a palavra não tem separação. Ao contrário, tem a verdadeira união, o selo com Deus, aonde não há mais morte, aonde não há mais separação. A verdadeira união é através do verbo, da palavra. Então eu estou unido àquela mulher de uma forma que os olhares, as atrações, os desejos carnais não prevalecerão, porque a minha união é em Cristo Jesus.